Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira egípcia, aqui no nosso canal, nosso encontro semanal de leituras desse autor maravilhoso que é Christian Jaque. Aqui quem fala é a Simone e a gente vai começar mais um capítulo, mais um bloco, já minha gata pulando aqui na janela, mais um bloco de capítulos desse romance histórico incrível. Por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal, se for possível. Se não, tá tudo certo, tá tudo bem. Me acompanha nessa leitura? Então vamos começar. Capítulo 9. Paneb ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse sonhando acordado e não quisesse que o sonho terminasse. Mas a ilusão terminou, e ele compreendeu que havia interpretado erroneamente a pergunta do mestre de obras. Ver acender esse tipo de lamparina? Sim, gostaria muito. Eu me exprimi mal, retificou Néfer. Está preparado para entrar na morada eterna de Ramsés o Grande? Não era um sonho. Ele, Paneb o Arturoso, filho de camponês, simples aprendiz da equipe da direita, recebia autorização para conhecer um dos lugares mais secretos do Egito. Está hesitando? Eu? Hesitando? Posso jurar que minha vontade de conhecer essa maravilha não é marcada pela curiosidade e que não tenho medo nenhum. Mas sinto uma espécie de estranho respeito, quase uma veneração, como se esse ato fosse transformar minha vida uma vez mais. Tem razão, Paneb. Ninguém sai intacto de um mundo como esse. Por que me conceder esse favor? Repito que não lhe concedo nenhum favor. Seu trabalho foi satisfatório e abriu-lhe as portas dessa obra na qual toda a equipe trabalhou. É justo que, como os outros, você contemple a obra pronta. Néfer, o silencioso, dirigiu-se para a tumba de Ramsés o Grande e Paneb seguiu-lhe os passos. Porque quis ser desenhista, porque recusou todos os empregos, porque continuou a traçar seu caminho sem escutar aqueles que lhe previam uma vida monótona e insípida, as portas do lugar da verdade foram abertas para Ardoroso, e agora eram abertas as da morada da ressurreição do faraó. Torso nu, usando uma tanga plissada, amarrada sob o umbigo e que descia até a barriga da perna, os pulsos enfeitados com pulseiras, o mestre de obras parou na entrada monumental da tumba, como se estivesse verificando as proporções da grande porta de acesso talhada na rocha. Você vai deixar o mundo dos humanos para entrar no mundo da luz secreta que faz viver o universo, disse Néfer a Paneb. Não procure analisar nem compreender, mas olhe com todo o seu ser, veja com o coração e sinta com a alma. Logo que atravessou o umbral, designado pelos textos como a primeira passagem da luz divina, Paneb ficou deslumbrado. As 150 lamparinas, divididas em intervalos regulares, espalhavam uma luz ao mesmo tempo suave e definida, que fazia da tumba de Ramsés um mundo fremente de vida. Ela havia sido inteiramente decorada com hieróglifos e esculturas em relevo pouco profundo, e toda a decoração havia sido pintada com uma genialidade que deixou Paneb mudo de admiração. Graças aos ensinamentos de Kenhir, ele conseguiu ler os textos dos corredores que evocavam as mutações do sol correspondentes às fases de ressurreição da alma real.
Com 120 metros de comprimento, a última morada de Ramsés afundava em linha reta no coração da rocha até a sala de Maat, que vinha completar as cenas do rito de abertura da boca, durante o qual a múmia aparentemente inerte voltava à vida. Depois o caminho dobrava, em ângulo reto, para se abrir na sala do sarcófago com 8 pilares que só estava aguardando o corpo de luz do rei morto. Ali estavam reunidos os membros da equipe da direita, sentados no chão de pernas cruzadas, como os escribas, com exceção de Shed, o Salvador, que acrescentava uma nuance de ouro com um retrato do monarca fazendo uma oferenda a Osíris. Seja bem-vindo entre nós, Paneb, disse Pai o bondoso, com um largo sorriso. Agora você realmente faz parte da equipagem. Os irmãos de alma abraçaram-se, consentindo finalmente em largar o pincel. Shed imitou-os. Eu não confiava em você, ele confessou, e provavelmente tinha razão. Mas você me surpreendeu ao se mostrar à altura da tarefa. Decididamente, essa confraria nunca vai deixar de surpreender-me. Contudo, não cante as glórias por enquanto. Seu caminho só está começando e não tenho certeza de que os esforços conjuntos dos desenhistas poderão suprir sua ignorância. O pintor dirigiu-se ao mestre de obras. No que me diz respeito, está terminado. As vontades do faraó foram respeitadas ao pé da letra, e ele viverá eternamente em companhia das divindades pintadas nas paredes. O trabalho dos escultores e dos talhadores de pedra também está terminado, especificou o Zerhat, o leão, cujo torso forte lembrava o altivo peitoral da fera. O carpinteiro Didia e os ourives Tuti também haviam acabado a obra. Agradeço a todos pela energia demonstrada, disse Nefer. Graças a vocês, o lugar da verdade não sofrerá nenhuma crítica, e Ramsés repousará no santuário que ele mesmo concebeu. Não aceitamos nenhum agradecimento, objetou o escultor Renupé, o jovial. Você executou sua função, organizando a obra e nos orientando, e nós executamos a nossa ao seguirmos suas diretrizes. Segundo o gesto ritual da confraria, o braço esquerdo afastado do corpo para formar um esquadro e o braço direito dobrado sobre o peito, os artesãos da equipe da direita clamaram por 3 vezes Néfero silencioso, que mal conseguia disfarçar a emoção. Nossa confraria é um barco, ele lembrou. Somos uma equipagem, e cada um de nós tem um papel específico a desempenhar, vital para a harmonia do conjunto. Quaisquer que sejam as provações a surgirem, respeitamos o nosso juramento e mantivemos o nosso compromisso. Essa tumba é a nossa última obra? Perguntou Caro, o brusco, cruzando os braços curtos e fortes. A preocupação deixava ainda mais rebarbativas suas espessas sobrancelhas e seu nariz quebrado. Não sei. Sem dúvida, algumas pessoas estavam convencidas de que nós não a terminaríamos no prazo estabelecido, e a reação delas poderá ser violenta. Independentemente das decisões das autoridades, afirmou Nact, o possante, devemos manter-nos unidos, formar os jovens e transmitir-lhes os nossos segredos. Seria uma insubordinação grave, possível de severas punições, objetou Gal o preciso, com a aprovação de Casá, o cordame. Nosso superior é o faraó. Quem negar sua autoridade tornar-se-á um rebelde. Não nos engajemos em vãs discussões, recomendou o mestre de obras.
Assim que o escriba da tumba, o chefe da equipe da esquerda e eu tomarmos conhecimento da vontade do novo rei, reuniremos os moradores do povoado. Só restam 3 dias para terminar o período de mumificação, e de agora em diante, esta tumba pode receber os tesouros que cercarão a múmia de Ramsés. Essa é a única realidade que conta. Até nova ordem, vocês podem descansar. Paneb, o ardoroso, deixava vagar o olhar pelas pequenas salas que circundavam a ampla sala do sarcófago. Por ocasião dos funerais, elas receberiam 1001 objetos preciosos que ajudariam a alma do faraó na passagem para o além. No centro do santuário, ainda vazio, Paneb teve a sensação de estar vivendo a criação da sua origem, antes mesmo que o pensamento divino tornasse as estrelas visíveis. E ele não conseguia desviar o olhar do extraordinário sarcófago de calcita, ao qual o escultor dera a forma da múmia de Osíris, o corpo da ressurreição por excelência. Dentro e fora da tumba, hieróglifos esculpidos e pintados compunham passagens do livro das portas, cujo conhecimento ajudaria o ressuscitado a atravessar sem perigo as terras do outro mundo. O sarcófago fora colocado sobre um leito de pedra pintado de amarelo, para simbolizar a carne dos deuses, que se tornara indestrutível. Se fosse reconhecido como justo de vós, o rei teria seu último triunfo, associando-se à imortalidade dos deuses. Apesar da beleza da obra-prima criada pelos artesãos, Paneb estava com uma estranha sensação. Tenho a impressão de que ele está inerte, como um bloco de pedra não trabalhado, confiou a Néfer. Que a pedra seja trazida e que as lamparinas sejam apagadas, ordenou o mestre de obras. Nact, o possante, e Caro, o brusco, depositaram uma pedra cúbica na parte superior do sarcófago, enquanto os outros membros da equipe mergulhavam a tumba na escuridão. A luz está escondida na matéria, afirmou Néfer. Cabe a nós liberá-la para vencer o caos. Nossa arte é a arte dos magos que aboliram o tempo para recitar o primeiro instante de onde todas as formas brotaram. Cabe à obra conservar a memória da luz e não ao indivíduo que a realiza. O mestre de obras pôs as mãos sobre a pedra. Durante vários minutos reinaram as trevas e o silêncio. Depois, uma luz intensa brotou das faces da pedra, iluminando a sala da ressurreição, cujas paredes se tingiram de ouro. Os raios concentraram-se no sarcófago, penetraram no coração da calcita e cada uma das suas parcelas criou vida. O nome secreto desse sarcófago é Mestre da Vida. Ele se transformou numa nova pedra da luz que manterá para sempre essa morada longe da morte, revelou o mestre de obras. Guiados pela claridade mineral da pedra cúbica, a equipagem saiu da tumba e ficou recolhida por longo tempo sob a abóbada estrelada, antes de deixar em silêncio o Vale dos Reis. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. Nem bem Néfer e Paneb haviam atravessado a porta do povoado quando um cachorro preto pulou no pescoço do mestre de obras e depois no do aprendiz de desenhista. Com uma cabeça alongada e majestosa, pelagem curta e sedosa, rabo comprido e rijo, olhos de avelã muito vivos, ele lambeu com cuidado o rosto de Paneb, fazendo-o parar de sonhar acordado. Alimentado e cuidado por Clara, que só lhe permitia alguns raros excessos, Moreno impusera-se como cão fetiche do povoado e chefe do clã dos canídeos que respeitavam a sua autoridade.
Até os gatos e os macacos do lugar da verdade olhavam-no passar com deferência, sabendo que ele velava pela integridade dos respectivos territórios. Paneb apreciava a energia de Moreno e Moreno a força do jovem colosso. Muitas vezes acontecia de se entregarem a lutas endemoniadas, das quais obrigatoriamente o cão saía vencedor. Além disso, Ardoroso era o único com quem Moreno podia brincar durante horas sem que o parceiro se fatigasse. Será que eu vi direito? Perguntou Paneb ao mestre de obras. Como vou saber? Foi da pedra cúbica que brotou a luz que penetrou no sarcófago, e com certeza foi dessa mesma pedra que jorrou a luz, capaz de atravessar a porta de madeira do santuário no local onde nos reunimos. Ninguém quis me falar sobre isso, mas eu vi muito bem. Eu disse alguma coisa em contrário? Você bem que merece o apelido de silencioso. Quando verei a pedra novamente? Quando a presença dela for necessária. Você a talhou com as próprias mãos? Não me atribua poderes que eu não possuo. Essa pedra é um dos principais tesouros da nossa confraria, transmitido de mestre de obras para mestre de obras no segredo da morada do ouro. Portanto, a sua língua está selada, e só me resta percorrer o caminho que leva a essa pedra. Bela prova de lucidez. O abete, a pura, correu ao encontro do marido. Em geral, muito tranquila, ela parecia perturbada. Imune veio à nossa casa para avisar-me que o escriba da tumba quer vê-lo com urgência. Qual o motivo? Perguntou Paneb. Imune recusou-se a revelá-lo, mas segundo ele é muito grave. Certamente um mal-entendido. Vou resolver isso imediatamente. Paneb foi a passos largos até a residência de Kenhir. Newt, a vigorosa, varria a entrada. Parece que estou sendo esperado. Meu patrão fala muito de você, admitiu a serva. Coisas boas, tenho certeza. Newt sorriu e afastou-se. Sentado numa poltrona baixa, com um papiro desenrolado sobre os joelhos, Kenhir redigia a narrativa das expedições do grande faraó Tutmés III na Ásia. Explicava que o exército egípcio travara poucos combates e que, sobretudo, se preocupara em importar plantas exóticas que os laboratórios dos templos egípcios estudaram minuciosamente antes de extrair delas as substâncias medicinais. Apesar das dores causadas pela gota, Kenhir sentia-se verdadeiramente aliviado com o tratamento prescrito pela mulher sábia, e, finalmente, o escriba da tumba dispunha de alguns momentos tranquilos para consagrar a sua obra literária. Depois que o mestre de obras lhe prometera a conclusão da tumba de Ramsés no prazo exigido, Kenhir dormia melhor à noite e ficava um pouco menos nervoso com as 1001 preocupações cotidianas. Queria ver-me? Ah, enfim você chegou. Qual é o demônio do deserto que perverte a sua mão, Paneb? Do que está me acusando? Kenhir enrolou o papiro. É você o autor dos desenhos escandalosos que representam o rei na forma de um rato atirando de arco e flecha? E nem vou citar as caricaturas dos membros da confraria e de mim. Paneb não pareceu abalado. Sim, sou eu. Os desenhos não lhe agradaram? Desta vez, meu jovem, você passou dos limites. Não sei por quê. Não posso distrair-me? Não desse jeito. Não mostrei essas caricaturas para ninguém. Quem lhe falou sobre elas? Sobek, o chefe da segurança. Alguém as colocou no escritório dele. Paneb refletiu por uns minutos. Deixei-os no ateliê dos desenhistas, sobre um monte de fragmentos de calcário que iam para o lixo.
Pode ficar certo de que não sobrará nada desses horrores. E não volte a fazer isso. Não posso prometer nada. É a minha maneira de relaxar e não prejudico ninguém. Essas extravagâncias são intoleráveis. São uma injúria à seriedade da nossa confraria. Se não soubermos rir de nós mesmos e de nossos defeitos, como seríamos dignos da obra que devemos realizar? Até os sábios escreveram contos para zombar das excentricidades humanas. Pode ser. Mas não posso apagar seus erros, e vou ser obrigado a convocá-lo para comparecer diante do tribunal do povoado. Julgar-me por causa dos desenhos? Isso é absurdo. Um de nós viu as caricaturas, julgou-as irreverentes e decidiu apresentar queixa contra você. Quem? Quem rir pareceu ficar aborrecido. Imune, meu assistente. Por que dar tanta importância a esse aborto da natureza? Ele deveria ter continuado como um medíocre desenhista da equipe da esquerda. Primeiro, ele conhece bem a profissão. Depois ajuda-me com muita eficácia. O fato de ele ser amável ou não nunca teve a menor importância. Enfim, não tenho de justificar minhas decisões. Prepare-se para ter sérias amolações. Paneb ficou acabrunhado. Finalmente você toma consciência dos seus erros. Diante do tribunal, trate de se arrepender e assim despertar a nossa indulgência. Cabisbaixo, Ardoroso saiu da casa de quem rir. O escriba ficou feliz ao constatar que o jovem colosso não reagia mais como um touro selvagem por qualquer motivo. Com a maturidade, aprendia enfim a dominar sua fabulosa energia. Paneb voltou para casa onde a esposa o aguardava impaciente. Do que o estão acusando? Fique tranquila, nada grave. No entanto, Imune afirmava que ele mora naquela casinha do bairro oeste, ao lado do desenhista-chefe da equipe da esquerda. Mora, mas prepare-me um bom jantar. Estou morto de fome e vou sair por pouco tempo. O abete Apura segurou o braço do marido. Não faça loucuras, eu lhe peço. Só vou esclarecer um mal-entendido. Imune preparava a petição de acusação contra Paneb, quando este forçou a porta com o ombro. Sai imediatamente da minha casa! Uivou o escriba assistente. Ardoroso agarrou-o pelos ombros e o levantou do chão para que o rosto de Fuinha ficasse à altura do seu. Então, está pensando em apresentar queixa contra mim por causa das caricaturas? É meu dever. Quem as mostrou para você? Não vou responder. Você entrou no ateliê dos desenhistas da equipe da direita, revistou-o e descobriu as caricaturas. É essa a verdade? Faço o meu trabalho do jeito que bem entender. Eu o acuso de roubo, Imune. E sou eu quem vai levá-lo ao tribunal do povoado com a certeza de que será condenado. O escriba empalideceu. Você não ousaria. Você... Esqueça os desenhos, Imune. Senão sua reputação será destruída e você será expulso do povoado. O escriba não precisou de muito tempo para pensar. De fato, Paneb poderia causar-lhe sérios problemas. Bom, está certo. O caso está encerrado. Ardoroso pôs o escriba no chão brutalmente. Se fizer isso de novo, ele o preveniu. Vou esmagá-lo. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. Com exceção de Paneb, que não sabia o que era fadiga e doença, todos os artesãos sempre consultavam a mulher sábia e sua assistente Clara, depois de um período de trabalho intenso, como o da conclusão da tumba de Ramsés o Grande. Graças ao uso de substâncias extraídas da casca, dos ramos e das folhas do salgueiro, nota de rodapé, substâncias básicas da nossa moderna aspirina. Voltando ao texto, Clara conseguia curar dores e prostrações. Por precaução,
Ela procedia a um exame médico tomando o pulso para escutar os diferentes sons do coração e saber se a energia circulava adequadamente nos diversos canais que percorrem o organismo. Em caso de dúvida, ela cuidava da qualidade do sangue, que tem como papel principal a comunicação das forças vitais. Para Fenédio, nariz, que sofria com um princípio de abscesso na cavidade dos rins, Clara prescreveu uma decocção à base de tremoço, que o livrou do dissabor. Porém, o estado de saúde de Gal, o preciso, com a grande carcaça um pouco mole e o rosto ingrato desastradamente ornado por um nariz comprido demais, preocupava. Ao colocar as mãos na nuca, no ventre e nas pernas do paciente, Clara descobrira uma grave deficiência no fígado. Esse órgão essencial, cujas falhas provocam sérios distúrbios. Por essa razão, preparou um remédio composto de folhas de lótus, figos, pós do galho da jujubeira, bagas do zimbro, cerveja doce, leite e resina de terebitina, filtrada depois de descansar uma noite inteira, e acrescida de orvalho. A poção dissiparia o mal-estar de Gal, o preciso, que além disso, devia comer muita chicória para melhorar o funcionamento da vesícula. A partir do primeiro dia, o tratamento já se mostrou eficaz. Os outros artesãos da equipe da direita haviam recobrado a excelente condição física e tinham grande admiração pela esposa do mestre de obras, que alguns consideravam uma verdadeira maga. Enquanto Clara arrumava uma caixa de madeira, os papiros médicos que consultara durante o dia, a mulher sábia estendeu-lhe um outro, enrolado e fechado com um lacre de barro seco. Não tenho mais nada para ensinar-lhe, disse a mulher centenária, que possuía uma admirável cabeleira branca. Só falta consultar esse velho texto do tempo das pirâmides para combater melhor as doenças graves. Lembre-se de que a doença é desencadeada por uma força obscura e destruidora, e que só os medicamentos não são suficientes para vencê-la. É preciso extirpar também essa força nociva e reduzi-la a zero. Senão ela se deslocará no interior do corpo, corroendo-o, muitas vezes à revelia do paciente. Por isso não se deve ficar preso aos sintomas. Cabe a você descobrir os distúrbios da energia antes que eles provoquem estragos incuráveis. Os antigos diziam: um elemento nocivo entra pelo olho esquerdo e sai pelo umbigo se o tratamento for eficaz. A todo instante, forças opostas atravessam o corpo humano, que não é uma entidade independente. Está ligado à terra e ao céu. A mulher sábia quebrou o lacre e desenrolou o papiro. Pegue os ensinamentos daquela que me precedeu. A eles acrescentei as minhas próprias observações, depois de verificar por várias vezes a sua legitimidade. Desconfie das teorias e só tenha uma preocupação: curar, mesmo que às vezes não compreenda como conseguiu. A letra do papiro era delgada e legível. O corpo humano é um lugar misterioso, prosseguiu a mulher sábia. Nele se produz uma luta cotidiana entre as forças harmoniosas e as forças contrárias, sempre prontas a corromper e a destruir. Elas são sopros patógenos que penetram no organismo de 1001 maneiras para imobilizá-lo, torná-lo inerte e fazê-lo morrer. A maior parte dos agentes nocivos está na alimentação. Por ocasião da putrefação no intestino, eles tentam espalhar-se nos vasos para provocar inflamações, responsáveis pelo envelhecimento dos órgãos. A primeira chave da saúde é, portanto, a drenagem, a supressão das obstruções internas e o bom funcionamento do aparelho digestivo.
Aperfeiçoei um preparado com dosagens exatas que você encontrará no papiro. A segunda chave consiste em manter em bom estado os dutos e os canais pelos quais passam o sangue, a linfa e as outras formas de energia vital. Alguns deles são visíveis sob a pele. O conjunto forma uma rede semelhante à trama de um tecido, por onde é transmitida essa vitalidade, desde que eles permaneçam maleáveis. Quando endurecem, os fluidos deixam de circular corretamente. Por fim, a terceira chave é o bom funcionamento daquilo que chamamos de coração, ou seja, o centro energético do ser, de onde partem todos os canais. Você deve apurar sua percepção para entender as mensagens desse coração. Cansada, a mulher sábia deitou-se numa esteira. Levantaremos antes do amanhecer. Boa noite, Clara. A mulher sábia e Clara subiram até o cume da montanha, enquanto a noite morria e as serpentes voltavam às suas covas. A mulher centenária deixara a bengala de lado no começo da subida e continuava a andar num passo regular. O nascimento da aurora era acompanhado por um vento suave e pouco a pouco os templos de milhões de anos saíam das trevas. Logo, o azul do Nilo e o verde das terras cultivadas cintilariam sob os raios do sol ressuscitado. Quando o pico se iluminou, a mulher sábia levou as mãos na direção dele, num gesto de oração. Deusa do silêncio, você que me guiou ao longo de toda a vida, guie a minha discípula que sobe na sua direção. Que ela repouse na sua mão de noite e de dia. Atenda-a quando ela chamar por você. Seja generosa e mostre-lhe a extensão do seu poder. No pico, escavado na pirâmide, havia um pequeno santuário. Faça uma oferenda, ordenou a mulher sábia. Clara pôs no chão a flor de lótus do cabelo, seu colar e as pulseiras. Prepare-se para o combate supremo. A deusa que conhece os segredos concede a vida e a morte. De repente, surgiu da gruta uma naja real de olhos de fogo, deixando a jovem assustada com o seu tamanho. A raiva inchava-lhe o pescoço e ela estava pronta para atacar. Dance, Clara. Dance como a deusa. Morta de medo, a esposa de Néfero silencioso conseguiu acompanhar os movimentos do réptil assustador. Inclinava-se da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda, de frente para trás, no mesmo ritmo que a naja, que parecia desapontada. Quando ela atacar, curve-se bem na minha direção, sem deixar de olhá-la. Clara venceu o medo. Fascinada pela beleza da deusa, começava a perceber as suas intenções. Quando a naja se lançou bruscamente na direção de sua garganta, a sacerdotisa de Hathor seguiu as instruções da mulher sábia. Clara evitara a mordida, mas a sua túnica estava maculada com o veneno cuspido pela naja, ainda mais furiosa por causa do fracasso. 2 ataques ainda, preveniu a iniciadora. O réptil não parava de ondear, e Clara imitava-o. Por 2 vezes a cobra tentou em vão fincar as presas na moça. Agora, domine-a, beije-a na cabeça. Como se estivesse esgotada, a naja mexia-se com menos vigor, e quase imperceptivelmente recuou quando Clara avançou na sua direção. Embora invadida por grande ansiedade, Clara fixou o olhar nos olhos do réptil e pôs os lábios no alto da cabeça do animal. Surpresa, a serpente ficou quieta. Tememos a sua severidade, disse a mulher sábia, mas esperamos a sua docilidade.
Esta que a venera é digna da sua confiança. Abra-lhe a mente e permita-lhe curar os seres em seu nome. A serpente ondeava devagar. Recolha o poder da deusa Clara, que ela penetre o seu coração. Pela segunda vez, a esposa de Néfer beijou o monstro que parecia dócil. Que a comunhão de vocês seja selada por um terceiro e último beijo. Pela última vez, a mulher e a Naja tiveram um contato íntimo. Saia rápido, ordenou a mulher sábia. Se não estivesse atenta, Clara teria sido surpreendida pelo brusco ataque do réptil, mas soube esquivar-se e só recebeu um último jato de veneno. O fogo secreto foi-lhe transmitido, sentenciou a mulher sábia. Lentamente, a Naja voltou ao santuário. Tire a túnica e purifique-se com o orvalho das pedras do cimo. A mulher sábia deu a Clara uma túnica branca que lhe teria servido de mortalha se não saísse vitoriosa da prova. Vou-me embora, e você será minha sucessora. Não proteste. Meu tempo de vida foi longo, muito longo, e é bom que ele termine. Lembre-se de que as plantas nasceram das lágrimas e do sangue dos deuses, e por isso elas têm o poder de curar. Você está viva, mas existem almas errantes e demônios destruidores que jamais deixarão a paz se instalar nesta terra. Graças à sua ciência, você sempre lutará contra eles. Deus criou tudo o que está em cima e o que está embaixo, e ele virá até você como um sopro de luz. Não tem de acreditar nele, e sim conhecê-lo e testá-lo. Por que se recusa a viver por mais tempo? Meu 110º ano está terminando. Mesmo que a minha mente esteja intacta, o meu corpo está gasto. Os canais estão endurecidos. A energia já não circula mais, e nem a melhor medicina poderá devolver-me a juventude. Sua formação está terminada e você cuidará com amor do povoado. Antes de partir, preciso transmitir-lhe meu último segredo. O corpo envelhece e degrada-se de modo inevitável, mas o pensamento pode continuar vivo e robusto, desde que saiba regenerar-se. Passe a sua mão sobre a pedra do cimo e recolha o orvalho que fez nascer as estrelas. É com ele que a deusa do céu lava o rosto do sol antes que ele nasça. É esse orvalho que o faraó bebe todas as manhãs, no recôndito do templo, quando faz oferendas a Maat. Quando o cansaço se apoderar da sua alma, suba até o cume, venere a deusa do silêncio e beba o orvalho da pedra, e seu pensamento nunca envelhecerá. Tenho tantas perguntas a fazer. Chegou a sua hora de dar as respostas, Clara. Todos os dias será interrogada, e exigirão que alivie os sofrimentos. Agora você é a mãe da confraria, e todos os moradores do povoado são seus filhos. A jovem teve vontade de protestar e de recusar a enorme carga que recaía sobre os seus ombros, mas a forte claridade da manhã deixou-a muda. A mulher sábia levantou-se. Desçamos. Vá na frente, ela exigiu. Clara pegou a estreita trilha, sem saber que passo tomaria. Deveria andar no seu ritmo ou caminhar lentamente para não obrigar a mulher centenária a se apressar. Indecisa, ela se virou depois da primeira passagem sinuosa. A mulher sábia desaparecera. Clara voltou ao cume. Procurou por aquela que lhe dera tudo, mas não a achou. A mulher sábia evaporara, com certeza ocultando-se em alguma caverna, onde daria o último suspiro no silêncio da montanha. Clara ficou recolhida, pensando nas horas maravilhosas que passara na companhia do ser que lhe abrira tantos caminhos, que agora continuaria a percorrer sozinha.
Ela desceu lentamente na direção do povoado, saboreando seus últimos momentos de calma antes de se tornar a mulher sábia do lugar da verdade. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. O artesão pegou a balsa para ir à margem leste, e como de costume não falou com ninguém, contentando-se com vagos cumprimentos. Àquela hora da manhã, os camponeses dormitavam, sentados nos balaios que continham legumes frescos destinados ao grande mercado da margem do rio. Perdido no meio da multidão, risonho e feliz à ideia de dedicar-se aos prazeres sutis das conversas e da troca, o homem da equipe da direita dirigiu-se ao entreposto de Trambel. Traíra a confraria o juramento que fizera. Mas não tinha mil desculpas? Primeiro, era ele quem deveria ter sido designado chefe de equipe no lugar de Néfero, silencioso. Depois, bem que merecia fazer a sua fortuna. Finalmente, pego em flagrante, não tinha outra opção senão colaborar. À medida que fazia os contatos com aqueles que lhe pagavam as preciosas informações que destilava, seus escrúpulos evaporavam-se. O lugar da verdade, sem dúvida, ensinara-lhe muitas coisas, transformando um operário medíocre num artesão de elite, mas preferia esquecer esse fato e só pensar no futuro, tomando precauções indispensáveis para não ser pego. Suficientemente hábil e astuto para consegui-lo, não duvidava do seu sucesso. Com o cabelo preto grudado na cabeça redonda, ridiculamente vestido com uma tanga comprida demais e uma camisa muito larga, Trambel recebeu o artesão no seu escritório no fundo do armazém. Tenho excelentes notícias, disse ele. Nossos móveis de luxo vendem bem e estou juntando para você uma boa bolada. Faça novos projetos de móveis. Estou pensando nisso. De repente, a fisionomia do pequeno escroque ficou petrificada. Ah, aqui está a pessoa que você devia encontrar. Cedo a ela meu lugar. Quando terminar, vá a meu ateliê. Com a pesada peruca preta escondendo a fronte e uma maquiagem cuidadosa, Serqueta estava irreconhecível. Ela encarou o artesão com um sorriso vitorioso. Novidades? A tumba de Ramsés o Grande está pronta para os funerais. Subestimamos Néfer. Ele soube dirigir a equipe de maneira surpreendente e conquistou a estima de todos. Se continuar assim, será um grande mestre de obras. Mas não tão grande quanto você teria sido. Isso é verdade. Mas ele conseguirá a experiência que ainda lhe falta. Ao conduzir com acerto essa obra, ele permitiu que o lugar da verdade mantivesse seus compromissos e justificasse a sua utilidade diante do novo faraó. Você não conseguiu atrasar os trabalhos. Impossível. Toda a equipe estava na tumba. Cada um tinha uma tarefa específica para realizar. E Néfer estava sempre presente e atento. Temos esperança de que Merneptah não seja favorável a ele. O que mais? O artesão hesitou. Não devia entregar todos os segredos da confraria sem uma boa compensação. Como uma víbora pronta a atacar, Serqueta sentiu que o interlocutor escondia o principal. Não banque o esperto comigo, caro aliado, e não se esqueça de que seu destino está nas minhas mãos. O que descobriu? O que me oferece em troca? Se colaborar de forma eficaz, você será um homem de posses, com uma casa, terras e um rebanho de vacas leiteiras. Empregados que tornarão sua vida mais fácil e você tomará vinhos excelentes todos os dias. Simples promessas. Serqueta mostrou um pequeno papiro ao artesão. Essa escritura em seu nome é só uma promessa? O homem tentou apoderar-se do papel, mas a mulher esquivou-se. Devagar. Antes de se tornar proprietário do pequeno paraíso, você ainda precisa trabalhar. Pode falar. O traidor não hesitou por muito tempo. Néfer sabe lidar com a pedra da luz. O que é isso? Perguntou Serqueta com os olhos brilhantes.
Tudo que sei é que ela vem da morada do ouro. Pode irradiar uma luz intensa e dar vida a tudo que toca. Mas só o mestre de obras que recebeu uma iniciação especial está preparado para usá-la. Essas revelações excitaram Serqueta. Então Merry não havia se enganado. O lugar da verdade possuía mesmo tesouros prodigiosos. Onde essa pedra fica escondida? Não sei. Trate de descobrir. Isso é muito difícil, quase impossível. Então esqueça o seu paraíso. Precisa compreender que formamos uma comunidade e que respeitamos uma regra de vida. Se a transgredir, serei expulso do povoado e você não terá mais nenhuma informação. Apesar da irritação, Serqueta teve de admitir que o artesão estava certo. Eu também, retomou ele, gostaria de conhecer esse segredo. Só com paciência e extrema cautela conseguirei desvendá-lo e fazer com que você tire vantagens disso. Quando Clara atravessou os muros do povoado, um grande íbis com plumagem de um branco cintilante traçou vários círculos em cima dela. Uma menina avisou os moradores do povoado e quem rir, esquecendo as dores da gota, correu, com uma certa dificuldade ao encontro da esposa do mestre de obras. A mulher sábia desapareceu na montanha, não é? Ela achou que seu tempo de vida estava esgotado. Ela agiu de acordo com a tradição. Segundo os arquivos, a que a havia precedido também escolheu deixar-se absorver pelo cume da montanha. E você, Clara, é a nova mãe do povoado. Esperamos que possa protegê-lo e curá-lo de todos os males que poderão atingi-lo. A menina, que foi a primeira a ver o íbis, segurava um gatinho preto e branco no colo. Ele está doente, disse ela a Clara. Pode curá-lo? Clara pôs a mão na cabeça do felino, que parecia moribundo. Invadido por um suave calor, ele ronronou, cada vez mais forte, e em seguida, irritado, mostrou as garras. A menina soltou-o. Vem aqui, seu danado! Ela gritou, correndo atrás do gato. Aquela que se foi transmitiu-lhe seus poderes. Observou quem rir. Que sorte a nossa! Quer ocupar a casa dela? Não, respondeu Clara. Que ela seja oferecida à mãe mais jovem do povoado. Vou instalar o laboratório e a sala de consultas na minha casa. Nesse caso, você poderá ocupar a casa ao lado. Esse arranjo foi previsto no orçamento, e você precisará de mais espaço. A função de mulher sábia é suficientemente importante para que a sua titular a exerça nas melhores condições possíveis. A propósito, a gota ainda faz-me sofrer. Posso consultá-la amanhã na primeira hora? Sua tez está com boa cor. Até amanhã de manhã. Sob o olhar admirado e um pouco assustado dos moradores do povoado, Clara voltou para casa. Todo mundo já sabia que a nova mulher sábia assumira suas funções. Néfer esperava-a na entrada. Tomou-a nos braços com ternura e ela apoiou a cabeça no ombro do marido. Ela usou as últimas forças para transmitir-me sua ciência e depois nos deixou. Não, Clara. Ela continuará para sempre no pico que domina o lugar da verdade. E você manterá vivos o seu pensamento e a sua luz. E se eu não for capaz? Ela escolheu, e você não tem outra opção. Abraçados, recordaram-se da chegada ao povoado, 10 anos antes, angustiados, com medo de serem rejeitados. Como fora curto o tempo, quase sem preocupações de aprendizado. Como era repousante saber que outros exerciam as mais altas responsabilidades e que bastava seguir suas diretrizes para ir em frente. Atualmente, Néfer era mestre de obras e chefe de equipe, e Clara, a mulher sábia. Seus prazeres e preferências não contavam mais. Só importavam o bem-estar da confraria e a harmonia da obra.
E eles sabiam que para preservar o poder de cura, Clara não poderia ter filhos. Independentemente da idade, todos os habitantes do povoado passariam a ser seus filhos e filhas, aos quais ela devia amar com ternura. O sacrifício era enorme, e só o amor que tinham um pelo outro permitiria assumi-lo. Na porta principal do povoado havia uma agitação pouco habitual. As pessoas amontoavam-se, empurravam-se e gritavam. Temendo outro ataque violento, Néfer aproximou-se. Quando viram um mestre de obras, os moradores do povoado se afastaram para deixá-lo chegar até o mensageiro, o Pute, que quase morrera sufocado. Néfer levantou-o. O infeliz quase não conseguiu retomar o fôlego. Tenho notícias. Uma carta com o lacre do faraó. O mestre de obras quebrou o lacre e leu um curto texto que vinha do palácio de Pi-Ramsés. Todo o povoado agrupou-se à sua volta. O navio real e sua escolta deixaram a capital há vários dias, anunciou ele. O faraó Merneptah vem a Tebas para dirigir os funerais de Ramsés o Grande e honrará o lugar da verdade com a sua presença. Fim do capítulo 12. E fim desse bloco de leituras. Ai, tô emocionada com a partida da mulher sábia. E que legal, né, a gente poder acompanhar essa transição de conhecimentos. É muito interessante, né? E algo que eu não sei vocês, e vamos conversar um pouco sobre nos comentários. Eu cresci com duas avós costureiras e uma prima mais idosa, também costureira e modista. Então eu cresci entre panos, fios, linhas, agulhas. Essa mesma prima costureira e modista, ela era crocheteira, de mão cheia. E a irmã dela, um pouco mais velha, era tricoteira. A mais nova tentou me ensinar crochê, mas o crochê não me pegou. Mas o tricô, sim. E foi um conhecimento passado não através de livros, mas da mesma forma que Clara adquiriu os conhecimentos dela. Passado de uma mulher para outra, de uma geração para outra, de família, dentro da família, uma tradição de família. E isso é muito gostoso de observar que acontecia. Hoje eu vejo, e aí eu quero saber de vocês, como vocês observam isso. Eu vejo que muitas mulheres mais novas do que eu tô com 42, vou fazer 43 anos, mulheres mais novas do que eu estão procurando arte e artesanato, aliás, estão procurando essas manualidades como forma de arte e artesanato, também como renda extra, mas é gostoso observar o interesse por algo tão antigo, né? Bom, fica aqui a nossa reflexão, vamos conversar sobre, deixem aí seu comentário para a gente refletir um pouquinho sobre essa passagem de conhecimento, não através de livros, não através de vídeos, mas do contato de pessoa para pessoa, do conhecedor para aquele que quer o conhecimento. Uma ótima quarta-feira de cinzas para todos nós e até a semana que vem. Tchau!